Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui com um moço jovem, bonitão, vocês vão estar vendo. E a gente vai estar falando de um assunto muito legal. A gente vai conhecer o Akira. Ele é dono de um time aqui no Japão e também é um massoterapeuta que a gente vai estar conversando sobre isso. Akira, boa tarde. Boa tarde. Ou bom dia, né? Bom dia, né? Bom dia. Né? Akira, por favor, se apresenta para o meu público. Bom dia, meu nome é Carlos Akira, né? Eu vim do Brasil, como todo mundo, né? Tenho uma história de vida lá, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Comecei ali no Kaikan, que é um clube oriental, né? Da nossa cultura japonesa. Eu me desenvolvi, né? Na parte comercial, eu fiz administração de empresas e na faculdade eu entrei no banco, né? Como estagiário. E ali eu me identifiquei como comercial, né? A gente até conversou aqui, ela já abriu o olho, essa eu não sabia. Essa eu não sabia, gente, essa eu não sabia. É porque às vezes você chegar aqui e você fala, eu era gerente de banco, todo mundo fala isso, né? Mas o que você tá fazendo aqui? Aí você até nem fala mais, nem fala mais. Na minha própria entrevista de emprego pra vir pra cá, a moça até falou, eu acho que não é seu perfil. Eu falei, não, moça, é meu perfil, sabe por quê? Porque o dinheiro é o mesmo, né? Eu só preciso trabalhar, então aquele ego, sabe? Eu era gerente, eu trabalhava engravatadinho, bonitinho, eu vou trabalhar numa fábrica. Eu acho que quem tem conta para pagar não tem problema em relação a isso, né? E com certeza. Era a minha necessidade. Então eu trabalhei no banco por 10 anos, trabalhei no banco, vou resumir um pouquinho, né? Eu trabalhei no Banco Santander como estagiário, na maior agência da Avenida Paulista. Eu saí de estagiário direto para gerente de empresas, um faturamento até 80 mil, 50 mil por mês de uma empresa, então são microempresas, né? Eu me desenvolvi na Avenida Paulista, eu virei gerente de empresas 2, que o faturamento era acima de 80 mil por mês, então já era ali um faturamento de empresas de em média 400, 500 mil por mês, então já era uma empresa que já tinha uma quantidade alta de funcionário, então isso foi ótimo. E por que eu me desenvolvi no banco, né? Por que eu saí de estagiário direto para gerente de empresa? Eu não te contei. Eu tinha um gestor, Vinícius Sorans, falei com ele essa semana, então é meu amigo, ele me ensinou tudo que o comercial precisa ter, né? Sem conversa ruim, onde que o ambiente tá ruim, ele levanta e sai, ele não tá, então tudo isso você minimiza tempo, né? E o tempo é algo mais precioso que a gente tem, né? Então se a gente faz uma gestão boa do nosso tempo, a gente consegue se desenvolver melhor como pessoa, né? Também atingir resultado, que a gente estava falando sobre isso. Com certeza. Então eu era estagiário e aí eu ganhava, era o melhor valor de estágio que tinha, era 1.500 na época, eu como estagiário ganhava 1.500, eu falei, nossa, top, é aqui que eu quero ficar. Eu comecei a vender lá como estagiário, né? Ele me ensinou, falou, tem esses produtos, isso, então eu cuidava de folha de pagamento e eu ia lá como gerente, eu não falava que eu era estagiário, ele falou, Akira, você vai na empresa X, era uma empresa de prestação de serviços, então tinha motoboy, tinha faxineira, tinha bombeiro, tinha segurança, então era muita gente, você ficava numa salinha assim e chegava de gente. Eu como estagiário, eu não tinha medo de pessoas, né? Na verdade eu gosto de estar no meio de pessoas, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então eu tinha gerente comigo, tinha eu estagiário, mas eu não falava que eu era estagiário, né? Não tinha necessidade, né? Então eu atendia como um gerente atendia, eu me vestia, eu vi o Hulk falando, né? Eu olhava o pessoal se vestindo bem, eu me vestia bem também. Então eu acho que você se copiar é um dom também, né? Você olhar aquela pessoa, ter aquela admiração, falar parabéns, e você já identifica que você também quer se vestir daquela forma. Quer se vestir, né? Então é algo bom, não é que você não precisa ter inveja, que você me copiou. Não, que bom que você está servindo para que outras pessoas te olhem e te copiem também positivamente, né? Com certeza. E aí no banco foi isso, eu olhei algumas pessoas vendendo, eu falei, eu gosto disso, eu quero isso. E aí eu paguei minha faculdade com as vendas dentro do banco, como estagiário, né? Então eu tinha meu salário livre e eu vendia para pagar minha faculdade. Então eu identifiquei que ali é um pote de ouro. Eu como estagiário tendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro, então eu fiz com que aquilo fosse, aquela remuneração variável, eu fiz com que fosse mensal, que é o mais difícil do comercial, né? Você manter
as suas vendas mês a mês, porque todo mês você tem que estar lá, senão vai cair, senão vai cair. Né? Então eu tinha meu fixo e aí eu vendia. Nessa de vender eu consegui pagar minha faculdade, consegui comprar meu carrinho, lembro até hoje, era um Fox, mas pô, com 20, 19 anos, era maravilhoso. Nossa, é um carrão, é um né? carrão, é um carrão. E aí eu consegui me destacar. Então o gerente geral da maior agência do Banco Santander, né, ele sentava na minha mesa assim, e ele me esperava para almoçar. Eu falei, não é possível que ele tá me dando toda essa moral, né? Tem vários gerentes lá, era uma média de 80 gerentes. E o gerente geral estava sentado na frente do estagiário. Depois eu vou mandar isso para ele, ele vai lembrar disso. Assim, a moral que ele me dava era muito grande, assim, tipo, poxa, mas cada minuto com ele no almoço ali era sensacional, sabe? Bora, cara, sem conversa ruim, entendeu, cara? Se você vendeu R$1, você vendeu 1 milhão, você vendeu. Isso, tipo, virou uma chave na minha vida, assim. Porque você tá falando de algo bom. Quem vende R$1, vende 1 milhão. Sim. O trabalho é o mesmo. É igual sonhar pequeno, sonhar grande, porque o trabalho que você vai ter é o mesmo. É o mesmo, é a mesma coisa. É o mesmo. Então isso era muito bom, porque eu chegava nele lá, vendi tanto, mas é pouco. Ele, não, cara, parabéns. Eu falei, cara, não tava entendendo o porquê daquela alegria. Depois eu entendi. Aquele cara, estagiário que vendia R$1, foi pro corporate, sabe? Foi pra uma empresa que era... E aí eu vendia 1 milhão. Então eu entendi que aquela quantidade eu vendia, tipo, 60 seguros no mês, consórcio, eu vendia no mês. Mas o valor era pulverizado, né? Era picadinho. Depois eu fui promovido direto para gerente, então fui case de sucesso na Agência Paulista, de estagiário direto para gerente. Eu fiz uma prova, estudei uma certificação, CPA 10, né? Que é voltada para instituição financeira, para ter conhecimento. Então eu fiz e ele falou, ó, numa reunião ele falou, ó, desculpa, eu falei para vocês que ia chegar o dia do Akira ser promovido e hoje ele está sendo promovido de estagiário direto para gerente. Então eu pulei caixa, eu pulei subgerente, eu pulei assistente e eu fui direto para gerente, assim. Isso é uma vitória na minha vida, sabe? Porque eu conquistei aquele lugar, eu corri atrás dele para entrar naquela agência, eu corri atrás de estudar, eu corri atrás de aperfeiçoar, vendo o pessoal vendendo, como que eu vendo, eu preciso ter o produto, então eu contratei o produto para saber as coisas boas e as coisas ruins, para poder vender para você, porque eu não posso te vender algo que eu não sei. Que você não sabe. Que eu não usei, você entendeu? Aí uma venda mentirosa e dá pra ver. Você é psicólogo, você vai saber que não tá sabendo o que tá fazendo. Porque você não consome aquilo, Sim. né? Então você vai vender o quê? Impossível. Então eu fiz aquilo, eu vi os outros gerentes vendendo e lógico, tinha muita inveja, tinha muito... isso tinha muita gente que fala, você é louco, por que você tá fazendo isso? Você é estagiário, por que você tá ficando até mais tarde? Por que você chega mais cedo? Mas eu pensava lá na frente, eu entendia. Depois eu ia tomar um café com ele, eu chegava mais cedo para tomar um café com ele numa cafeteria que tem na Paulista, porque ele lia o jornal lá e eu sabia que ele lia o jornal. Então eu ia lá, estrategicamente, na cara de pau, ia tomar um café, bom dia, chefe, bom dia, senta aqui. Então sentava. E aquele tempo era maravilhoso, porque ele falava da agência, ele falava do banco, ele falava disso. Ele passava toda a experiência dele para um jovem ali que estava uma esponjinha, estava querendo sugar tudo que ele tinha, que ele não tinha. E muitas vezes isso é interpretado de maneira de pessoas, mas tá puxando o saco, né? E na verdade é uma estratégia para você chegar onde você quer, né? Com certeza, com certeza. É que tem um puxa-saco, claro, que é o cara que se ele não puxar o saco ele não tá ali. E tem o cara que quer aprender. Que quer aprender. Meu pai me ensinou uma coisa, o sangue de todo mundo é vermelho. Independente da sua renda, do seu faturamento, o sangue de todo mundo é vermelho. Você não é mais que ninguém. Com certeza. Então aqui, meu pai lidou muito com... Ele teve bar a vida inteira, né? Então, ele sempre falava pra mim assim, aqui, todo mundo que entra aqui, o dinheiro de todo mundo é igual. Você sabe quem eu sou? Cara, eu não quero saber quem você é. Você quer entrar? Você quer consumir? Você entra. Se não quiser, pode ir embora. Então, meu pai é muito preto no branco. Isso me ajudou muito. Porque aí você não tem aquele baba-ovo, né? Aquele puxa-saco. Se você não gostou, tchau e bem, obrigado, acabou. Você sabe que eu vejo você falando isso, Akira? Eu me lembro de pontos assim, quando as pessoas chegam e as pessoas perguntam pra mim, mas você sabe quem eu sou? Aí, eu literalmente, eu fico olhando pra pessoa e falo assim, mas isso não é importante, né? Agora, se você quiser me dizer quem você é mais fácil, né? Do que eu precisar, sabe? É muito ego, né? Dá vontade de falar, se você não sabe quem você é, o problema é seu. Como que
que eu quero. Eu sei né? quem eu sou, eu não sei quem você, desculpa. Ou senão eu pergunto pra pessoa, mas você sabe quem é você? É isso. Muitas vezes não sabe. Se ela já falou isso que eu só, ela não sabe. E você sabe que aconteceu, eu fiz um treinamento e em parte do treinamento eu perguntei pra pessoa, né, quem é você? E você sabe que a pessoa ficou ofendida, porque eu perguntei quem era ela. Então, e a pessoa ficou assim, falou assim, que eu não deveria ter perguntado daquela maneira. Então, eu fico imaginando, eu falo assim, mas se a pessoa não sabe quem é ela, como ela acha que ela quer que eu saiba quem é ela? Impossível. 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 Porque quando eu pergunto pra você quem é o Akira, quem é o Akira? O Akira precisa saber quem é o Akira, Com certeza, né? Com certeza. E é uma resposta que às vezes muita gente não sabe, né? Dificilmente você fala, para quem é o Akira? Falar. Akira, me diz uma coisa. Gente, agradecendo o Açaí Motion, que é um dos nossos patrocinadores. Como o açaí entrou na tua vida? Conversa boa também, né? Como eu falei que eu sempre... Eu acho que Deus me deu a ousadia, né? Eu sou ousado em tudo que eu faço, assim. Eu não tenho medo do errar, né? Eu vi muitos times sendo patrocinados pelo Açaí Motion. Vi vários times e tal. Vi lá que ele estava numa fase de mostrar a marca, né? Patrocinar, né? Então eu entrei no Instagram do Açaí. É algo que parece meio simples, mas é simples. Eu entrei no Instagram do Açaí. Olha, eu tenho um time, e meu time é assim e assim. Eu esqueci de trazer, perdão, mas eu tenho o objetivo do União. Missão, visão e valores. Eu tenho lá qual o objetivo do time, qual é a missão do time, quais são os valores do time. Então o objetivo do time é ser reconhecido no Japão como o melhor time amador. A visão do time é ter pessoas, né, que somam, né, como não só dentro de campo, mas também fora de campo. Porque aqui no Japão tem muita gente que é bom dentro do futebol. Às vezes dentro de qualquer esporte. Mas fora, peca muito. Com certeza. E o fora, qual que é o fora? É a imagem. Então, sim, você pode ser bom, mas se você não tiver a sua imagem, ninguém vai querer você dentro do time. Ninguém vai querer patrocinar a sua empresa, ou a sua marca, que é você mesmo. Então, é uma das visões. E um dos valores, né? Nossos valores é ser unido, né? O nome já fala, né? Profético, né? União, família. Então, união, família. É uma família, sabe? É uma união, família. Você sabe o que é interessante quando você fala de fora, né? Você é bom no que você faz, mas fora a sua imagem não vende aquilo que você tá. Isso é muito interessante, Sim. né? E tem muito aqui, né? Como todo lugar, né? Como todo lugar tem, né? Todo lugar. O seu time, ele é para adolescente, criança, como adulto? A gente fala que é da categoria principal, né? Adultos, né? Então, se você se desenvolver bem, você consegue jogar no meu time, dependendo da sua idade, do adolescente, do adulto, até dos veteranos, né? Então, aqui no Japão tem categoria, né? Você vai entrar em competição, tem categoria até os 16. Tem categoria principal. O principal pode jogar uma pessoa que é nova, uma categoria de base, né, um adolescente, e pode jogar uma pessoa que é já uma categoria master. Então esse é o principal, ele é aberta. Então a minha categoria é como se fosse um time de futebol profissional. Tem idade para estar lá? Teoricamente não, né? Você está na categoria de base, tem muita gente que sobe para a categoria principal porque ele se desenvolveu. Então é aquela principal. Então, o União é para a categoria principal. Então, no meu time joga pessoal que é master, que tem uma senioridade ali, que a gente precisa, às vezes, cabeça fria. E também eu dou oportunidade para adolescente, não muito adolescente, por conta que é muito impacto, como vale dinheiro, então o pessoal é um pouco agressivo, né? E não tem como chegar leve ali, então às vezes acaba se machucando. Mas a gente acaba dando oportunidade. Então, o nosso é para uma categoria principal, né? Que é a categoria livre, né? Você chegou aqui no Japão, como você já disse, você foi trabalhar na fábrica, né? E assim, o que te levou? Você já vem do esporte no Brasil, Sim. Mas aqui, o que falou? O que deu aquela chavinha de você montar um time? Eu não queria focar só no trabalho, né? Porque aqui no Japão você chega, o pessoal, você senta numa mesa, só fala de trabalho. Mas às vezes não é aquela fala gostosa de ouvir, né? É aquela fala que eu não consigo ficar por muito tempo. Se a conversa estiver ruim aqui, eu vou levantar e eu vou embora, porque eu só fico no lugar onde eu me sinto bem. Porque eu sou esponjinha, minha energia vai lá embaixo. Eu chego em casa lá, eu tenho que tomar um banho de sal grosso, orar, rezar, para poder descansar, porque eu absorvo muito. Então você senta numa mesa de fábrica ali,
Aí o pessoal tá só reclamando, a gente chama de cancerígeno, né? Tá lá, ó céus, ó vida, o trabalho é uma merda, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas então volta pro Brasil. Porque se aqui tá ruim, acho que lá vai estar pior, né? Você saiu de lá justamente para ter algo melhor. Então eu não queria viver nesse nicho, né? Porque às vezes você cai é constante, né? Ai, hoje tá ruim. Você tá falando que tá ruim. Você vai me contaminar. Vai, mas agora eu vou falar, tá ruim mesmo. Tá ruim. Então eu não queria viver nesse ciclo. E aí, eu tenho 2 filhas no Brasil, né? Então eu queria focar no meu trabalho, claro, me desenvolver como profissional, não de fábrica, mas um profissional empreendedor, é o que a gente estava falando. E eu identifiquei a União Família como o esporte, ele sempre me salvou de muitas coisas, né? Ele me salvou de viver numa vida de bebida, de drogas, de estar em ambiente. Às vezes, muitas vezes no Brasil, eu estava num ambiente totalmente desagradável, onde o pessoal estava fumando, onde o pessoal estava bebendo, mas eu estava lá porque tinha bola, porque tinha uma quadra de futebol, eu estava pelo esporte. Então eu nunca me corrompi fazendo as mesmas coisas que ele, porque eu tinha o esporte como meu fator principal. Eu tava lá, independente de onde era, eu queria jogar bola. Criança é assim, eu era muito focado, eu quero jogar bola. Ah, mas se você tá fumando, se você tá com quem fuma, você fuma também. Eu falei, o pensamento seu não é meu, eu tô lá por conta do esporte. Então quem é você? Eu sei quem sou eu, entendeu? Com então, certeza. eu tô ali, porque ali realmente era onde o pessoal jogava o dia inteiro. Porque você vai jogar apartamento, os meninos de apartamentos, tá em apartamento, não tem aquela pegada. Os maiores jogadores de futebol veio da favela. Com certeza. Tá lá o dia inteiro, ele tá lá focado. Então eu montei o meu time aqui justamente para eu ter algo para me abraçar, entendeu? Então eu montei o time para homenagear minha filha mais velha, Antonella. Então eu inaugurei o time no dia 17/7, que é o dia e mês do aniversário dela, justamente para eu focar em outra coisa, a não ser só ali na fábrica. Então eu construí o time. Eu corri atrás, eu joguei na verdade num time, eu não gostei muito, panelinha, tal, muita coisa, eu falei, quer saber, eu vou montar o meu. Então eu montei o meu time. Como que eu montei? Eu juntei 2 amigos, eu saí desse time, e aí eu falei, vou montar um time. Então como é igual montar uma empresa, não tem como. Você coloca na cabeça, você estrutura algo ali, e aí eu falei, então tá bom, então como que é o nome do time? Aí eu falei, União Família. União Família por quê? Porque aqui todo mundo que vem pro Japão é carente às vezes de família. De família. Porque muitas vezes, eu sou abençoado, graças a Deus, porque eu tenho 2 irmãos aqui. Eu tenho 2 cunhados, eu tenho minhas sobrinhas aqui, então é minha família. Sim. Então, mas tem muita gente que vem sozinho, né? Fica no apartamento sozinho e tal. A vida é muito solitária. Todo mundo fala que a vida é muito solitária aqui, né? E às vezes não consegue entrosar, Sim. porque às vezes você vai nas fábricas, principalmente, tem aquele quietinho. Aí a pessoa fala, mas ele não gosta de comunicar, mas ele não gosta dos assuntos negativos. Com certeza, é isso. Então ele fica no mundo dele. Sim. Então, consequentemente, ele se isola. Por ele se isolar, ele começa a ficar só no robotismo, né? É isso. Aí acaba entrando numa depressão, Sim. pior ainda, né? Então a minha ideia, quando eu montei o time, era não ter isso. Não cair numa depressão, não cair numa rotina que realmente você acorda, trabalha, volta, você só se vê no trabalho. Então eu chego no trabalho, meu chefe já falou, cara, trabalho não é importante para você. Eu falei, não é. Como eu também não sou importante para você aqui. Se eu me machucar aqui, amanhã você troca. Então aqui, desculpa, na minha vida aqui, eu venho para ganhar dinheiro, bater meu ponto e ir embora. Se você gostou, gostou. Se não gostou, não pode conversar. Eu falei, então você manda embora. Porque eu sou comercial. Eu falei, impossível não conversar. É impossível não querer saber quem é que está do meu lado. É impossível não querer saber da sua história. É impossível. Desculpa, é impossível. Estou lá até hoje, ninguém mandou embora. Tá tudo bem. Então eu montei o time justamente para isso, né? Não só pro o Akira, né, ter algo para se apegar, mas também para cuidar de pessoas, né? Porque se você tem um time de futebol, você tem pessoas, né? Então, se eu tinha essa necessidade, eu entendi que também outras pessoas teriam essa necessidade. Outros homens que vêm para cá para sustentar a família também tem que ter um momento de descarrego, né? De lazer. Então, Akira, quantas pessoas tem no time hoje? Eu sei que é bastante pessoas, mas assim, você tem aquela parte da reserva, você quer mais ou menos? Sim, eu aceito um pouquinho de água. Hoje, a gente, graças a Deus, né, tem o pessoal que é a família já, né? Aqui no Japão, o time amador, eles têm, a gente chama de camiseiro, né? Tem muito cara que não tem time nenhum, mas joga em todos os times. Então a nossa ideia como time, como família, é ser realmente... Camiseira? Que joga em vários times. Ah, tá. Ele tá sempre vestindo uma camisa diferente.
Não tem um time fixo, eu vou onde tá bom, onde me convém. Ah, tá. E a gente é um pouco fechado, né? A gente é um pouco fechado. Graças a Deus a gente juntou pessoas ali com o mesmo propósito. São pessoas mais reservadas, são pessoas mais maduras, sabe? Tipo assim, não se corrompe por qualquer coisa. Ah, eu vou pagar pra você 10 mil se você vir jogar, ou senão eu pago seu combustível. Cara, eu tô indo jogar bola porque eu amo. Mas eu também amo o lugar. Mas existe isso? Existe muito isso. Nossa, Muito esse é isso. um mundo muito Muito isso. novo, muito novo. Muito né? isso. E isso é o difícil de ter um time aqui. Por quê? Porque você às vezes vai depender de um torneio e você vai depender de pessoas. E essa pessoa não vai, essa pessoa então é lidar com pessoas mesmo, né? Então, como fui da área comercial, isso me ajudou um pouco, né? Saber quem é a Simone, quem é o Akira, porque cada um você precisa lidar de um jeito diferente, né? E vocês se reúnem, tipo assim, Bastante. tem alguma parte assim onde a família desses jogadores pode estar junto também? Todos os torneios. Todos os torneios vai. A União Família é justamente para isso, para o ambiente ser agradável para a família. Porque não é só para o cara que está jogando, é para a esposa dele, é para o filho dele, né? Então, a União Família é voltado para isso. Quem conhece a União Família sabe que a gente tem 2 anos de história do União Família. Eu fui persistente desde o começo com o meu objetivo do time. O que eu falei para você, desculpa, doutora, mas eu vou falar. Pode falar. O que eu falei pra você é verdade, assim, a gente não busca só um cara que joga muito bem. Ele tem que ter o fora. E tem muita gente aqui no Japão que não entende isso. Pô, mas eu jogo bem, mas desculpa, aqui não é seu lugar. E quem entra lá já sabe, ele sente a energia. Por quê? Porque a gente é família. Eu dependo de você. Não adianta eu chegar, bater no peito, eu sou bom, eu sou o cara. Numa hora que a gente mais precisa, o cara consegue desestruturar o time inteiro. Com arrogância, com prepotência, com falta de educação, falta de caráter. É muita coisa que envolve, não é só saber jogar bola. Na verdade, as pessoas hoje em dia, elas não sabem o que são valores nobres, né? Elas acreditam que elas sejam bom no que elas fazem, aí tá tudo bem. Mas elas não tem um valor nobre, né? Sim, isso falta muito. Então, a União Família, ele tem essa marca, sabe? De ser família. Hoje você me trouxe esse presentinho. Sim. Gente, olha que lindo. Fala um pouquinho desse presente. Esse aqui é o brasão do time, então eu tenho um irmão que chama Yasu, ele trabalha com design gráfico, né? E aqui do Japão eu pedi para ele montar o time, montar o logo, né? E aí eu mandei pra ele, eu quero um logo assim, preto com dourado, que eu gosto, né? Dourado da riqueza, o preto é bonito. Então eu falei, chama... O preto é da força. Preto é da força, né? E dourado assim, é dinheiro. Sim, e assim, é uma combinação que eu gosto, né? O preto com dourado, eu gosto disso, né? Mais sênior, assim, tem todo um racional por trás disso. E aí, como é União Família, eu fiz uma homenagem, acho que depois de um ano, assim, eu coloquei o nome de todas as filhas e filhos dos jogadores aqui no Brasil. Porque, assim, tem coisa melhor do que você jogar com amor? Não tem. Você fazer algo com amor, o homem, ele tem o instinto natural de proteção, né? Então, assim, você está protegendo quem aqui? Você está protegendo a sua família, né? Você está fazendo pela sua família. Então, ter um quadrinho desse aqui em casa e a filha ou o filho lá perguntar, papai, esse quadro, ó, procura seu nome, tá aqui, assim, você mexe com o todo, né? Então, assim, quem joga no União Família sente que ali a gente não tá ali só para ganhar. Na palavra diz, né? Vamos mostrar um pouquinho? Sim. Olha aí, gente. Ele fica até emocionado de estar vendo esse quadrinho. Eu também achei muito... O nome das minhas pequenas estão aí, né? Antonella e Liz. Então... Olha aí, que legal. Mas e no caso? E se entra mais gente, vocês colocam também? Eu atualizo, Eu atualizo. Ai, que legal. Coloco mais uma estrelinha e coloco o nome. Muito bom, muito bom. Essas camisetas aqui, essa do Emotion, que a gente já conhece. Sim. Olha, mas ela tem aqui, né? Busquei ontem. Olha aí, gente, que linda! Que lindo. É lindo, lindo, lindo. Santana ali. Né? Se dedicou. Se dedicou, né? É bonito demais. Nossa, olha, ele não só se dedicou, gente, não é falando bem, mas eu digo pra você assim, quando eu conheci o Santana, eu faço parte de um grupo de iSoft
E foi lá o diretor que me apresentou. Não que eu vou lá, cara minha, tá? Eu Sim. cuido da parte social, aonde eu atendo as pessoas que precisam. Eu atendo por eles, né? Ah, legal. E foi quando ele me apresentou o Santana. E aí eu fui lá e eu ainda não tinha ideia, ainda estava começando no negócio do podcast. E eu cheguei pra ele e ele falou, não, a gente pode conversar. Legal. E assim, e quando eu trouxe ele aqui, eu percebi o quanto ele é humano. Nossa, demais. Muito. Demais. E assim, ele abraçou o projeto do podcast, assim. Eu falei, gente, eu não tava acreditando que eu tô com a leveza, Nossa, né? muito... Fala um pouquinho desse aqui pra gente, Akira. Bom, esse aqui é um dos nossos patrocinadores também, do Seu Antônio. Quem conhece o Seu Antônio, do ar-condicionado, Sistec. O Seu Antônio, ele faz aqui aquela festa junina, sabe, grandona? Ah, da Igreja Católica. Da Igreja Católica, é ele que faz, né? Então, através do Hiro, que é um irmão também do coração, ele apresentou o Seu Antônio e o Seu Antônio abraçou a nossa ideia, tanto que o aniversário do União foi no chalé dele, Chalé dos Anjos, já vou fazer o merchan aqui, foi no chalé dele, assim, momento de família, onde tava todo mundo, os homens ali jogando um truco, as esposas na outra mesa, um sertanejinho tocando no fundo, quem acompanha o nosso Instagram vê, então aquilo é algo que não tem aqui no Japão. Não é numa praia onde todo mundo pode ir lá, não, é um lugar realmente que você foi convidado para estar lá, sabe? Você mereceu estar lá, entendeu? Porque ali ninguém se preocupa em estar a esposa, ninguém se preocupa em estar os filhos, porque tá sempre alguém olhando, então é um ambiente agradável que falta aqui, né? Então obrigado, Seu Antônio. Ele nos patrocinou com o chalé, não teve nenhum custo, ele abençoou a gente. Então é um parceiro recente que eu e o Hiro buscou, e ele estava esperando. Ele falou, eu patrocinava, se não me engano, o Drift, e aí ele parou de patrocinar, ele estava de portas abertas ali e foi muito fácil. Que legal! O açaí, né, que não tem nem o que falar. Eu nem terminei a história, né, de como eu cheguei lá, mas eu vou aproveitar aqui. O Açaí Motion. Então eu tenho muito orgulho de vestir essa marca aqui. Como eu cheguei no açaí eu mandei uma mensagem no Instagram pro Santana, nem sei se era ele que lidava com as redes sociais, mas eu mandei, eu falei, com quem eu posso falar que eu tenho um time de futebol, eu gostaria de apresentar meu time, né? E a gente já tinha ganho alguns campeonatos, alguns torneios, então assim, a gente tem resultado, né? E com resultado você pode contar a história que você quiser. Pode contar a história que quiser, né? Com certeza. Então eu cheguei nele, a moça, nem sei quem é, me passou o número dele e eu mandei, tudo bem, eu sou o Akira, tal. Ele mandou simples assim, vamos marcar uma reunião online, tal. Eu falei, top, o coração já acelerou. Falei, o cara respondeu, o cara marcou uma reunião, eu já tô com... Lá eu me consagro, né? Aquela que você bate a bola no peito e você resolve. E aí a gente bateu um papo, ele queria saber um pouco sobre o time, você falar sobre algo que você ama é muito fácil. Né? Muito fácil. Então eu contei essa história, o time é assim, é assado, a gente ganhou alguns torneios e tal. Ele falou, então tá bom, eu vou te mandar o contrato aí, você assina, então a gente tem um contrato de 6 meses, graças a Deus já se passaram 6 meses, a gente tá junto até agora, mas foi assim, simples assim, né? A gente fala que é simples, mas você precisa ter a ousadia, né? Então eu tive a ousadia ali, e foi logo no começo, quando ele estava patrocinando. Então é uma conquista também, né? Porque eu tô correndo atrás, mas não é só pra mim, é pro pessoal que tá comigo, meus amigos, né? Não são só jogadores, são meus amigos, é minha família. Então você ir lá para um jogo, você abrir o isopor e você ter um açaí ali que é mérito nosso, né? Uma conquista nossa, é a nossa marca. Por isso que eu cuido da nossa marca, é a nossa marca. Então eu represento o açaí, então eu tenho que saber quem eu coloco dentro do União Família, né? Então isso faz muito sentido quando eu me conectei com o Santana, assim, eu vejo a cabeça dele de empreendedor, e isso é fascinante. Isso não é puxação de saco, isso é valorizar o trabalho, o reconhecimento, o esforço dele e a leveza que ele leva tudo isso. Então é bom estar perto. Muito grande. É sensacional. Sabe? E a humildade, eu vi também o podcast dele. Qual é a chave? Humildade. Humildade abre portas para tudo, e realmente é verdade. É verdade, porque assim, quando eu convidei ele, eu falei assim, eu não sabia, porque eu tinha conhecido ele num evento no meio do mato. Sim. A gente estava no meio do mato. E ele falou que ele vinha, e quando ele veio, eu falei, gente, realmente ele é tudo aquilo, e ele abraçou o projeto. E olha, ele, depois disso,
Ele já me colocou dentro do evento, e eu perguntei pra ele, me colocou dentro do evento. Fomos no churrasco onde eu conheci você. Sensacional. E aí ele não deixou a gente ir embora, ele falou pra mim, ó, você tá livre, pode conversar com todo mundo. E ele que foi apresentando, aquele é o Akira, aquele é esse, aquele é esse, sabe? Incrível, como ele consegue ali cuidar. Todo mundo se sente, nossa, eu vim aqui, não foi um convite qualquer, eu vim aqui, ele sabe quem eu sou, sabe? Ele tá cuidando da pessoa que tá ali, então assim, esse lado ser humano dele é muito bom. É muito grande. Bom. Esse aqui, tem mais coisa aqui. Tem mais coisa. Então esse aqui é uma bandeira que a gente carrega e aí a gente leva para todos os jogos, né? Então são patrocinadores que tá com a gente, são parceiros que tá com a gente. Vou falar desse cara aqui, Samurai. Então, pra mim é o melhor barbeiro que tem aqui em Aichi, no Japão. Lógico, tá comigo, né? Então, mas o Samurai, ele é sensacional, não tem que falar sobre esse homem aqui. Ele abraçou a União, ele veste a camisa do União, você vai lá cortar com ele tá com a camisa do União, com o nome do Samurai atrás. A gente ganhou alguns torneios e eu abençoei ele com a camisa. E ele falou, nossa, a camisa não... A esposa dele falou, minha esposa, você tem que me dar mais uma, porque minha esposa não quer que eu tire. Porque eu trabalho com o meu nome aqui atrás, eu trabalho com o nome do União. Então é um cara que abraçou, é um amigo de coração que eu levo. Antes de vir pra cá, eu liguei pra ele 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ele tava cortando meu cabelo hoje. Caramba! Pra você ver a disposição, e você vê que ele não tá fazendo por fazer. Eu até brinquei com ele, falei, você tá parecendo um bebezinho. Ele falou, porque o olhinho todo inchado, acabou de acordar pra cortar meu cabelo. E aí não tem como, assim, a energia dele é surreal. Ele apoia a gente com água, ele apoia a gente com pedágio, às vezes, da Cosoco. Então, assim, é um parceiro que eu levo pra vida, assim, de coração mesmo. Aí o Açaí Motion. Então o CK era uma empresa de assessoria que eu tinha, eu fazia transferência de carteira aqui no Japão sem saber falar o japonês, mas eu tirei minha carta sozinho lá no Menkyo Center de Hirabari e eu identifiquei que aquilo era uma oportunidade. Para resumir, eu comecei a fazer transferência de carteira para os brasileiros, então eu fazia o Mukai, eu ia lá, eu tive como parceiro o Roberto, né, da RB, Autoescola. Então é também uma pessoa que me abraçou, ele fazia o meu yoyaku lá, ele fazia a minha tradução, então ele me ajudava muito e com isso eu fui me desenvolvendo ali, mas eu dirigia muito daqui até Nagoya, então eu acabei ficando um pouco desgastado, sabe? Então eu encerrei e aí eu tive a oportunidade de sentir no meu coração sobre a massoterapia, eu falei depois. MR Garage, então também é o Medina, é lá em Anjo. Ele não é só mecânica, ele é funelaria, ele é pintura, ele é daisha, então não tem nem o que falar, me apoiou bastante também. O meu carro eu comprei com ele, então quando eu tenho qualquer tipo de problema... com ele que você leva. Meu carro parou, ele vai lá fazer o guincho. Meu carro bateu, ele faz a funelaria. E ele vende carro também? Ele vende carro também. Olha aí, então, muito bom, né? Tá aí, MR Garage. E o brasão aqui do time, né? Então, tá vendo? Maiorzinho, o nome das crianças, das nossas bebês, né? Como eu falei. E esse aqui a gente carrega para todos os eventos, né? A gente coloca a bandeira lá, então é uma marca do time esse aqui. Eu preciso atualizar, né? Porque já tem outros patrocinadores que eu ainda não coloquei, mas vou colocar. Que legal. Essa camiseta aqui? A história da camisa, então, quando a gente criou o time, eu cheguei aqui no Japão, né? Então... eu não queria tirar do bolso, né? Porque o custo de camisa não é barato, né? Você paga ali em torno de 60, 70 mil ienes, né? E tirar do nosso orçamento, às vezes é pesado, né? Pesado, então, com certeza. O pessoal que tá jogando não era a responsabilidade deles, né? Era a minha responsabilidade. Então eu fiz lá missão, visão e valores, imprimi, fiz todo um portfólio bonitinho do União, o que a gente precisa comprar, quais os torneios que a gente já jogou, quais os torneios que a gente ganhou, quais os torneios que a gente vai jogar, quem são as pessoas que jogam no time, idade, nome, tal. Então, você como empreendedora, eu colocava na mesa aqui, se você me desse a oportunidade, eu ia explicar um pouquinho sobre o time e tal, e qual seria o seu retorno, né? Todos os jogos tá lá, são 10 times, 15 times, então cada time tem 10 pessoas, então olha a quantidade de pessoas que tem no evento, quantidade de homens ali que trabalha, tem um homem, tem família, então é muita gente. Então eu falei, eu vou representar a sua marca lá,
eu vou carregar no peito aqui o seu logo. Então, se você tiver cartão de visita, folder, eu vou levar e eu vou divulgar lá. Isso é o que eu posso fazer por você. E em troca, claro, a gente precisa do investimento para comprar a camisa. Então, aqui cada marca era dependendo do valor que deu, né? Se você deu um valor menorzinho, às vezes você pegava uma marca, um logo menorzinho. Isso para caber bastante gente. Então, são pessoas que me ajudou no início. Então é o Caprichosa, a pizzaria lá de Caria, a Paty nos ajudou bastante nesse momento. Sky Jump, que é a academia, né? Uhum. Então ajudou a gente também. O Marcador é um bar que tem lá em Nagoya, de uma amiga minha, também nos apoiou, nos ajudou. Aí tem aqui CK Assessoria, que é a empresa que eu tinha, empresa não, né? Um suporte que eu dava, né? Para transferência de carteira. Aí aqui o MR Garage, e essa aqui é uma loja de motos. Então não só eu corri atrás, mas também os jogadores que estavam na época também correram atrás, consegui um, consegui outro, consegui mais um, e aí a gente montou, aí tem também aqui o Açaí, né, que é lá de Utsumi, que foi indicação da minha amiga aqui, e a de hambúrgueres. Então assim, a gente conseguiu sem custo nenhum, ninguém tirou nada do bolso, a gente montou o uniforme e aí a gente foi divulgando o time e o time foi crescendo. E ainda é essa camiseta? Ainda é essa camiseta, a gente já tá para atualizar. A gente já vai mudar o brasão do time, vai atualizar, né, e vai mudar a camiseta. Mas a gente vai conseguir jogar com 12 uniformes, né? Mas esse uniforme foi que, nesses 2 anos, foi que levou a gente até hoje, até aqui, né? Até aqui. O que fez você aceitar o meu convite para vir aqui no Pulo da Gata? Eu acho assim, eu não, como eu falei, né, a ousadia, né? Eu não tenho receio, medo de falar com pessoas, de estar com pessoas. Mas às vezes é muito o seu momento, né? A gente fala, né, seu espiritual, seu emocional, corpo, alma e mente, né? Então, para estar aqui, você precisa estar bem com todos esses pilares, né? Com certeza. Não adianta eu chegar aqui e falar, esse é meu time, que esse é não sei o que lá, esse, sabe, de uma forma prepotente, às vezes arrogante, soberba, né? Então, o meu momento de vida hoje fez com que eu aceitasse com muita facilidade, né? De estar aqui, né? O evento do Açaí foi para mim, tem gente que às vezes não tem esse, como que fala, gratidão, né? Eu acho que na Bíblia diz mesmo, se você não for grato, você não está apto a receber nada mais. Com certeza. Então, lá no evento do Açaí, eu tive assim, um reconhecimento que só quem tem isso dentro sente, né? Que é o Santana fala, olha, o União Família, o Akira, aí tem pessoas te perguntando sobre o time, e você tá lá representando o time, e você fala, olha onde eu cheguei, né? Onde eu cheguei, né? Sabe aquela do R$1 e R$1 milhão? Pra mim ali era R$1 milhão, porque eu cheguei onde vários outros times aqui do Japão queriam estar. E é o que eu falei, eu jogo bola, mas eu não sou aquele jogador excepcional, eu sou aquele que treina, aquele que corre, aquele que se esforça, pode faltar qualquer coisa, menos força de vontade, né, de estar ali. Mas fora do campo eu também sei jogar, eu também sei me comunicar, eu também sei vender o melhor produto que somos nós mesmos, né? A gente vender sobre a gente, né? Falar sobre a gente. Você sabe quando eu falo assim, vejo você falando de gratidão, eu vejo que quando as pessoas, às vezes, eu sou muito grata, eu sou uma pessoa grata, mas eu falo que eu entendo o processo da gratidão. E quando eu falo do Açaí, do Santana, falo principalmente assim, não só do Açaí, eu falo do homem, do Santana, sim, da família, ali, como ele nos acolheu. Porque eu acho tão interessante que quando ele me jogou dentro de um evento, foi muito assim. Eu entrei como influenciadora, mas na verdade eu não sou. E aquilo pra mim foi tão surreal. Que aí, quando eu cheguei dentro do evento, eles tiraram a gente da parte dos influenciadores e jogaram para a parte de jornalismo. Legal. Que a gente ficou ali. Aí eu mandava mensagem pro Santana, falei, Santana, eu não sei o que a gente vai fazer aqui, mas a gente vai tentar cobrir da melhor maneira, porque eu estava com a camiseta, porque eles me tiraram da parte dos influenciadores e me jogaram para a parte de jornalismo.
E eu ficava, gente, como é que eu vou fazer a parte do açaí se eu tô aqui agora, né? E aí ele, suavemente, calmamente, ele falou, tá tudo bem, Simone, tá tudo bem, né? E aí eu tentei fazer foto, tirar foto, fazer foto com o pessoal e fazer uma matéria. Mas, e quando eu cheguei lá no churrasco, quando ele falava, olha, não, é a doutora Simone, é do Pulo da Gata, é do podcast e tudo mais. Eu falei, gente, ele tá me fazendo pertencer a tudo isso com o que realmente eu sou, sem me mudar de forma nenhuma. Porque você imagina, se eu falo pra você, você vai lá, você vai como influenciador, você vai com a marca da açaí. Chega lá, eles te tiram de influenciador, te joga pra jornalismo. Eu fiquei perdida. Sim. Falei, meu Deus, o que eu tô aqui? E agora? E agora? Essa fase eu nunca cheguei. Essa fase eu nunca cheguei. E ele, tá tudo bem, Simone, tá tudo bem. Né? Eu falei, bom, e aí eu falo que foi uma gratidão, é uma gratidão, porque ele me jogou dentro de um evento, de dentro desse evento eles me jogaram para uma parte jornalística, e eu falei, meu Deus, eu era para ser um influenciador, e a diferença é muito grande, porque os influenciadores, eles estavam lá, e apesar de eu estar com a camiseta, e eu falava, é diferente, mas a responsabilidade que eu tinha de dar pra ele, pra mostrar pra ele, ele falou, tá tudo bem, Simone, tá tudo bem. Eu queria me dizer uma coisa, você é um homem que fez muita coisa nesse mundo com pouco tempo de idade, né? Bastante, 33, idade de Cristo. O que você acha, o que você vê aqui no Japão, trabalhando, você acha no mundo dos empreendedores? Você acha que falta muita coisa para uma pessoa que você veio do Brasil, você tá fresquinha? Eu acho assim, como eu falei, né, doutora, eu trabalhei na Avenida Paulista, né, então lá pós-graduação, o pessoal tá sempre se inovando, né, porque sabe que a concorrência é muito grande, né, então você tem que estar atualizado, como um software, um computador, você tem que estar atualizado, você não pode parar no tempo, se você parar no tempo, você fica para trás. Então eu saí desse mundo e eu vim para cá, né, então eu sinto que aqui a mão de obra, ela, dependendo de serviço, produto, ela falta um pouquinho mais de cuidado, né? Porque aqui você não tem muita concorrência. Então é o que a gente estava conversando. Se eu monto aqui os lojas de carro não tem bastante, mas se eu monto aqui uma área de prestação de serviços, às vezes a pessoa ela fica parada no tempo porque é só ela, sabe? Não tem muita concorrência, sabe? Então, às vezes você acaba aceitando aquilo porque só tem essa opção. Olha, eu já tô no Japão já há uns 25 anos e eu vejo que, tipo assim, vamos supor, pessoas que vendem passagem pro Brasil, eles ainda não têm, eles pararam ali dentro, eles não fizeram a empresa deles crescerem, eles não fizeram o empresário crescer. Sim. Que é o que você fala do seu time, né? Tipo, não é ser só bom no que faz, fora. E eles não conseguem juntar isso daí. E eu acho que homens, assim, como você que traz, que vê essa cabeça, que agora muitos estão mudando isso, que a gente pode ver sobre o Santana, o empresário Augusto, que é da Vision. Então, assim, eles estão trazendo esse renovo, né? Mostrando fora da vida deles, mostrando ali que existe outras coisas também, porque é muito ali fechadinho, tipo, é só aqui, eu não tenho concorrência e eu não preciso inovar, eu não preciso mudar, eu não preciso crescer, eu só preciso continuar aqui, fazendo essa parte. Né? E como o Japão ele tá aberto para isso, né? Quando eu cheguei aqui eu identifiquei muita oportunidade, tipo, realmente foi Deus que me trouxe até aqui, porque eu entrei aqui assim, eu falei, nossa, você viu, eu já fiz assessoria, eu agora estou com a massoterapia, eu vejo um mercado muito mal explorado ainda, porque você vê o Santana, ele abriu aqui, ele como ele fala, né, ele foi um louco que acreditou nisso e outros loucos acreditaram nisso e hoje está nos Family Mart, está no mercado, tá. E como o japonês, ele abraça isso também, né?
Porque quando você pensa fora da caixinha, você sai do público que é o nosso, só os brasileiros, e você expande, mas você precisa virar essa chave. E ele virou. Então hoje, você vê japonês tomando isso aqui. Hoje você vê o quanto eles estão receptivos para receber algo que não é da cultura deles, né? Com então, certeza. assim, ele tem um sarrafo que é duro chegar lá, é trabalhoso, mas depois que você chega nesse sarrafo, você ultrapassa ele, agora é o mérito de tudo que ele Você está como colhendo. massoterapeuta, o que você visa assim? Porque o que eu entendo, que tudo que a gente toca Sim. com as mãos é cura. E não são todas as pessoas que vêm. Eu vejo que, tipo assim, dons, né? Sim. Não sei se você entende um pouco de Com dons, certeza. que eu entendo um pouco. Então, eu acho assim que existe o dom do enfermeiro, do anestesista, do médico e o médico que cura. Sim. Quando você toca literalmente na pessoa, você trouxe um dom. Esse dom é um dom de cura. Como você vê isso para um homem que, assim, saiu lá do corporativo, do banco, do empresário, e agora você vem para o lado humano ali, quer cuidar, quer amar, é a dor. Como é que é isso para você? Como é que foi essa transição? Essa transição foi recente, né? Eu estava fazendo ainda transferência de carteira, então eu sempre quis criar outras rendas, né? Então você tem, é um empreendedor, né? Você tem uma renda, aquela renda já está ok, então você abre o leque para você ter outras fontes de renda, né? Então eu vi que a assessoria ali já estava me desgastando bastante, não estava saudável, e aí eu acabei encerrando, e eu senti no meu coração assim de que eu quero fazer algo diferente. Então eu sempre busquei pessoal, para mim. Eu sempre busquei um massoterapeuta, um quiroprata, para mim, porque você vai trabalhar, você vai pra academia, eu vou com dor, sem dor, eu tô lá na academia. Eu vou jogar bola com dor, sem dor, descansando ou não, eu tô lá. Então, a recuperação é necessária, né? Para o seu corpo estar ali, evitar lesão. Só que era longe, aonde que eu ia. Se eu não me engano, eu não sei se é em Andio, mas o Lucas, né, que é a Master Quiroprata. Então eu fui, mas era muito longe para mim, então eu queria receber isso. Então eu acabei, por não ter próximo, eu acabei me tornando um. Porque falei, se não tá próximo para mim, não tá próximo para muita gente. Com certeza. Não tá próximo para muita gente. Então eu estudei, eu fiz por uma faculdade online, eu estudei ali, e eu fui gostando dali da anatomia, eu fui gostando do que eu estava ali estudando, e eu fui fazendo em mim. Então eu fui a minha própria cobaia, né? Então eu joguei bola, fui para academia, e então eu começava a fazer todas as técnicas que eu conseguia fazer em mim mesmo. Principalmente como eu jogo bola, é a parte inferior, então essa eu consigo fazer. Então eu comecei a fazer em mim e eu fui vendo o resultado imediato. Eu falei, não, é isso. Eu consigo ir trabalhar, eu vou para academia e depois eu vou pro futebol. Mas isso só um dia? Não. Isso quarta, quinta, sexta e sábado. Então, assim, é surreal quando você vende algo que você mesmo usou. Então, quando eu comecei a atender, eu já sabia o que eu precisava fazer. Eu já sabia como que eu ia fazer. Então, eu fiz aí um espaço assim, gostoso, de você chegar lá, você sente uma paz, é clean, é branquinho, é bonitinho. Tem lá, eu coloco o meu louvor, eu escuto lá, eu falei, depende, igual no McDonald's, você vai lá, você muda a música do McDonald's? Não. Não, é aquela. Então lá é meu espaço, é aquela que se você não quiser, é aquela e acabou. Aí você deita lá, então quando eu comecei a fazer, e aí o resultado é momentâneo. Akira, eu não conseguia fazer isso aqui. Nossa, tirou minha dor. Dá vontade de... A primeira vez, eu vou contar como foi. A primeira vez, eu não cobrei quase nada, eu cobrei lá 1.000 ienes lá, é mais simbólico para eu não desvalorizar o meu trabalho, o meu tempo, o meu custo. Então eu também tenho esse entendimento, que nada nessa vida é de graça, claro. Então eu tive o meu estudo, eu tenho material que você compra ali, que você tem um gasto. Então foi simbólico para eu atender muita gente mesmo. Eu fui atendendo muita gente. Primeira vez que eu atendi foi num sábado, e assim eu atendi das 8 da manhã às 9 da noite. Caramba! Foi surreal, assim, foi tipo, se Deus queria falar comigo, ele falou aquele dia. Ele falou, é isso que você vai fazer, meu filho. E aí, eu simplesmente só ajoelhei, eu chorei bastante, eu emocionei bastante. É difícil falar que isso é algo que eu nunca imaginei, sabe, de você sempre trabalhou no banco, sempre fez algo e você achar que você não tem a possibilidade ou o dom de fazer outra coisa. O bancário sofre muito disso, tipo assim,
Não é que você é gerente, você está gerente. O cargo não te pertence. Então eu saí dali e ter essa oportunidade prazerosa, porque tudo que eu sou muito intenso, tudo que eu faço com amor, porque senão eu nem faço. Tá aqui, eu tô me entregando, tô de coração, eu tô presente, corpo, alma e coração também. Então quando eu finalizei ali o dia e todos os caras que passaram ali, desceu pro Valdir para cortar o cabelo. Então foi uma venda casada, que eu digo, no banco não pode fazer, mas na massoterapia pode. Cara, não, eu queria um barbeiro, desce. Queria um barbeiro, desce. Queria um barbeiro, desce. Ele falou, não, meu amigo, essa parceria não é impossível. Todo mundo que foi lá desceu para cortar o cabelo, mas foi tipo, Deus me abençoou, mas também abençoou ele, porque ele sempre esteve comigo. Então assim, eu ajoelhei, assim, eu nem sei quanto que deu lá, porque o meu foco não era o dinheiro, meu foco era assim, eu gostei, deu certo, é isso que eu quero para mim. Então é a gratidão, né? Então eu agradeci muito, eu falei, pronto, vai ser um padrão. Eu vou colocar o meu louvor aqui baixinho, e assim, se não for na mão, eu vou curar na oração. De um jeito ou de outro vai. Mas é muito prazeroso estar ali, estar fazendo, você estar se dedicando. Eu sempre gostei de fazer pelos outros, né? Eu sempre, é o prazer de você de você fazer pelos outros, né? Tem gente que gosta de receber e tem gente que tem o prazer em fazer. Eu tenho prazer em fazer. Se você falar assim, aqui você me ajuda, eu falei, se você me ligou porque você pensou que eu era apto a fazer, então eu não sei como, mas eu vou te ajudar, eu não vou negar. Então meu pai é muito isso. E você falou comigo, eu não quero escutar seu problema, mas se você já me contou, eu vou tentar te ajudar, porque já não é mais seu problema, virou meu. Já virou meu. Eu já peguei o problema. Então foi maravilhoso, assim. Eu ter esse feedback do pessoal, né? Tipo, ajudou, melhorou. Porque aqui no Japão a gente sabe que o trabalho é duro, é pesado. E você ter esse retorno, e é na hora, é um retorno. Eu sou virginiano, né? Eu gosto do resultado na hora, assim. Eu gosto de estar ali, né? Então o retorno é na hora. Então você olhar na cara da pessoa assim, ela fala, nossa senhora, eu não fazia isso. O Felipe é um deles. O Felipe tá comigo, toda semana ele tá comigo. E aí ele falou, Akira, eu não fazia isso. Aí o sorrisão já vem aqui, Akira, eu não fazia isso. Eu na dança, eu não jogava minha perna pra cima. Agora ele tá indo pra academia, então ele saiu de melhorar a dança dele. Agora ele tem disposição para treinar. Então assim, para correr, esse é o resultado que a massoterapia causa, né? É o antes, é o durante e é o depois. Então, isso como um atleta, eu falo que eu sou atleta porque eu pratico, eu amo o esporte, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha rotina, das minhas atividades físicas, eu cuido da minha mente. Então, às vezes, a atividade física não é só para o seu corpo. Para tudo, né? Tudo. Eu não treino para tirar a camisa, antes era, né? Mas hoje não. Eu não treino para tirar a camisa e mostrar que eu tô forte, não é sobre isso. Eu treino para trabalhar o meu emocional, a minha cabeça, porque se minha mente não estiver boa, o meu corpo ele também uma coisa vai dar, aquela maçã podre que vai levar, sua mente não tá boa, seu espiritual não tá bem, seu emocional não tá bem, seu corpo não tá bem, você não se alimenta direito, você não tem vontade de treinar, então você vai só ladeira abaixo. Então eu sempre pratiquei atividade física e isso sempre me ajudou. A dopamina ali de você estar ali, competição, de você estar gritando ali, de você doar tudo que você tem. Então eu falo que hoje eu consegui juntar as duas coisas, né? Eu consegui juntar o amor pelo esporte e o amor a Deus, né? Eu me converti, né? Eu virei cristão em janeiro. Eu parei de beber, a bebida às vezes fazia eu fumar algum cigarro, fumava charuto. O banco me trouxe isso, né? Esse vício, né? Era gostoso, não é mais, porque eu sei que me fazia mal. E cuidou também do meu emocional, do meu espiritual. Eu era muito aquele cara muito explosivo, sabe? Eu tinha o meu controle, mas alguma chave virava e eu era explosivo. Sou eu, é tudo sobre mim, eu não preciso de ninguém. E às vezes era falta de entendimento da palavra, né? De você buscar em Deus ali o conforto, né? O aconchego, né? Então, quando juntou isso, eu orei bastante e falei, Deus, coloca na minha vida algo que eu vá fazer por amor, mas que eu vá ajudar também. E ele me colocou isso, né? Ele vem me mostrando todo dia que é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Você sabe que eu acho isso muito interessante, como você disse, que antigamente você tirava a camisa para mostrar o seu porte físico. Sim. Hoje, Deus te colocou para cuidar de corpos,
independente se ele é magro, se ele é gordo, Sim. se ele é definido, se ele não Sim. é, mas ver a beleza dele no contexto. Que é cuidar com amor e Sim. cuidar ali Sobre a pessoa sobre que tá a ali. pessoa que está ali. Isso é muito legal, É muito porque no mundo que a gente vive hoje, é onde a estética, né? Sim. Ali tem músculo ou não tem músculo, é magro ou é gordo. Sim. Ele bate muito de frente. Colocar uma pessoa que vem dessa parte para ter essa visão, isso é maravilhoso. É muito bom, muito bom. E eu falo assim, às vezes não, né? Eu não preciso ser modesto nessa parte, né? Porque você tá ali, a gente tá falando sobre o cartão de visita, né? Você vai entrar lá onde, eu até te convido para ir lá, um dia a gente pode fazer algo lá, mas é um convite meu, eu também quero te receber no meu ambiente de trabalho. Olha, muito obrigada. E você vai entrar lá, não tem como, você vai sentir uma paz, porque é um ambiente que você entra, tá clean, é isso aqui, é gostoso, sabe? É o meu cartão de visita, sabe? A limpeza, É uma energia boa. é meu cartão de visita, a organização, eu tô aqui, mas a caneca tem que estar às vezes igual a essa aqui. Mas isso é eu cuidando de mim, eu cuidando da minha cabeça dentro sozinho aqui. Mas é muito bom. E aí quando você vai lá, eu falo, né? Igual você, e eu era gerente de banco, não tem como eu falar de gestão financeira se a minha gestão financeira não é boa. Não tem como eu ser um vendedor de carros se eu não tenho um carro. Não tem como eu ser um vendedor de casa se eu não moro em casa. Não tem como eu falar do corpo ali humano, de atividade física, de saúde, se eu não for esse cara. Então, assim... Tudo fala. Tudo fala. Então é sobre mim. Você vai chegar lá, minha barba vai estar feita, meu cabelo vai estar feito, minha casa vai estar limpa, o ambiente de trabalho vai estar esterilizado. Você vai me ver saudável ali, sim. Você vai perguntar de comida, eu vou falar o que eu como. Você vai perguntar de atividade física, eu vou te falar como eu trabalho na minha vida. Então tudo isso faz sentido e é voltado pro esporte, né? Então uma coisa leva a outra, como uma árvore, né? Tem ali a raiz que precisa estar fincada ali no chão, para ter a sustentação. Para você ter a sustentação e você crescer. Aquela raiz está fincada, acabou, você vai para qualquer lugar. Então eu comecei com União Família, não sabia o tamanho da proporção que isso ia tornar, sabe? Hoje eu agradeço, porque hoje também é mais um reconhecimento, é mais um check que eu coloco na minha listinha lá de mérito, né? Porque a gente também precisa se orgulhar das coisas que a gente faz, né? Com certeza. É o meu empenho que teve lá, é o meu dia, meus sábados escrevendo, pensando como que eu vou fazer o logotipo, como que eu vou criar uma camisa, como que eu vou buscar novos patrocinadores, eu vou buscar todo mundo na casa, normalmente o pessoal se encontra em casa. Então, assim, existe um trabalho muito, muito dedicado por trás disso, né? Tem muita gente aqui que vai jogar bola, acha que só vai lá, joga e acabou. Não, por trás disso eu tô lavando o uniforme, eu tô colocando um cheiro para você colocar a camisa ali, você sentir que o negócio tá limpo, sabe? Por muitas vezes a gente colocou um uniforme que nem estava lavado, que foi do jogo anterior, dependendo do time que você ia jogar. Então eu tenho esse cuidado, sabe? De você chegar lá, você sentir tá limpo, sabe? É isso. Sabe? Que é interessante, porque a primeira coisa que eu perguntei qual é o signo, eu falei, bom, se ele é virginiano, a gente tem que tomar um certo cuidado. É exatamente certinho, tudo certinho. Sim, isso é bom e ruim. Hoje eu cuido um pouco mais, mas eu acho que essa é uma parte boa, né? De você ser detalhista, né? A gente acaba tendo uma percepção que muitas pessoas, às vezes por ser desligada mesmo, não tem, mas a gente é focado, né? Eu sou muito focado nisso, né? Mas você sabe que isso é muito interessante, aquilo, porque eu vejo que hoje em dia, quando as pessoas perguntam pra mim, existe pessoas que perguntam pra mim, mas eu vou em tal terapeuta, eu vou tal nisso, e eu sempre falo pra eles, olha, vocês não podem só olhar o que a pessoa posta e o que ela tá falando, você precisa dar uma olhada na vida dela. Por quê? Se você vai falar de espiritualidade, você precisa ser uma pessoa centrada espiritualmente. Sim, com certeza. Se você vai falar do emocional, você precisa ver se essa pessoa tem um equilíbrio emocional. Sim. Então tudo é coerente daquilo. Não tem como você falar para a pessoa, olha, eu sou uma pessoa espiritualizada, mas ela vive num inferno. Sim, num caos, né? Não tá num caos ali.
né? Não Veste tem- uma máscara só pra veste uma máscara atender você. e fala assim, não, é aquela verdadeira história. O pastor, ele pode ser, ou o cooperador, ele pode ser um pecador. Todos nós somos pecadores. Sim, com certeza. Quando a gente sobe lá, quando você vai falar da palavra, logicamente que você é banhado com algo certeza, puro, com o Espírito porque Santo. tem outras pessoas ali te ouvindo. Sim. Mas isso não significa que quando aquele homem ou aquela mulher Sai desce dali, ela precisa estar centrada, porque se ela não está centrada, ela vai acabar mostrando Com aquilo certeza. é o fora dela, né? E por isso muitas pessoas acabam saindo, falando da igreja, né? Acaba saindo da igreja ou acaba saindo do atendimento do psicólogo, porque você Sim. fala assim, você trabalha, a vida pessoal não condiz com o Não que a pessoa condiz tá ali. com o que a pessoa tá. É, Não condiz com o Sim. que a pessoa tá. Aí eu digo isso pra você porque quando eu comecei a fazer a transição de carreira, que é sair do amor ali de terapeuta pra cuidar, pra ir pro empresariado, que é o que eu falo pra você que eu quero, né? Uma assessoria, gente. Olha aí. Bom, né? Então, o que acontece? Quando isso acontece, a pessoa, eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas ainda me olham como a doutora amorosa, carinhosa. Eu continuo sendo, porque Sim. essa é a minha essência. sim. Mas hoje em dia, pra mim bater e falar de meta, de dinheiro, disso, daquilo, tá ali, Com é certeza. isso que tá aqui na minha frente hoje em dia. Ah, mas você não é, eu continuo sendo acolhedora, mas a partir do momento que eu fiz a transição de carreira, isso também virou. Com certeza. E Você tem um virou. leque a mais, né? Você Tem tem um um- produto a mais. Né? Tem um produto a mais e eu preciso vivenciar esse produto. Não tem como eu falar pra você, não tem como eu ser ali acolhedora, porque como empresário, você sabe que isso daí ele vem, mas ele vem numa proporção. Eu preciso Sim. bater em meta. É isso, é isso. É o que eu falo, né? Você precisa ser muito objetivo, né? Então, às vezes você tá ali, você tá muito querendo ser acolhedor, abraçar o mundo, mas você tem um objetivo, né? Você tem uma meta. Então, é nessa que você precisa otimizar tempo, otimizar esse acolhimento. Não que você tá sendo uma pessoa fria. Não, você tá sendo uma pessoa focada no objetivo que você tem. Sim. E quando você é claro nisso, é tipo assim, ó, doutora, eu tô aqui com você, mas você perguntou quanto tempo, hoje eu tô livre. Mas se eu tivesse algum compromisso, doutor, eu tô aqui com você, mas meu tempo é até aqui. Então você não pode se prejudicar ao ponto de você agradar Sim. alguém e você se desagradar. Isso tem muita gente que peca nisso. Então, Porque quando a pessoa fala assim, ah, mas um atendimento. Gente, quando o cliente vem, isso agora você vai ter mais do que o tempo ali. sim, Você acolhe ele, você não pode deixar que ele saia dali mal. com certeza. Na parte do empresário, é horário, é meta, é isso, é aquilo e acabou. Você não tem outra coisa. Tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro, o tempo é dinheiro. Akira, eu quero te fazer um convite em público, foi um prazer, mas eu acho que tem muita coisa que eu quero explorar, Com certeza. né? Eu quero te fazer um convite em público, se você aceita voltar novamente no Pulo da Gata. Aceita. Gente, ele aceitou. Aceita. E eu quero trazer o Akira, se você concordar comigo que eu tô falando em público, eu Tá quero bom. trazer o Akira específico, partes por partes, porque eu Fechado. acho que tem muita coisa, tem muito conhecimento que eu acredito que se a gente explorar em Sim. você vai poder estar ajudando muita gente falando de pedaços, Trechos, né? trechos, tá? Akira, a gente está chegando no nosso fim da nossa entrevista e eu gostaria de 2, porque o Pulo da Gata, segredos revelados. Eu quero 2 segredos revelados seu. Um eu quero como empreendedor, Sim. que é aquilo que você faz todos os dias. E o outro é o particular do Akira, que você acredita que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Como empreendedor, eu acho que... Acho não, né? A dedicação, né? Fazer tudo que a gente colocar a mão, fazer com amor. Porque se você é um empreendedor, você vai vender algo. Você vai ter que vender algo para você se desenvolver, né? Então, no seu caso, você, como doutora, você está abrindo podcast, você está lidando com empresários, empreendedorismo, cada um tem o seu produto, né? Então, eu acho que se você vende esse produto com amor, quem está do outro lado como consumidor, ele vai sentir. E eu falo isso de experiência própria. Eu era muito focado como bancário ali, eu pegava no coração mesmo. É fato ali, era
objetivo. E às vezes não tinha muito aquela humanização, sabe? De você tratar um pouquinho mais com amor, menos. E hoje eu entendo que é mais amor, sabe? Se você age ali com verdade, com sinceridade, as coisas elas vão vir mais natural. Você não vai precisar correr para vender seu produto, eles vão te procurar. Então assim, é nítido e é um dom você se colocar no lugar do outro. Então eu me coloco no lugar da outra pessoa que está ali. Como eu gostaria de ser atendido? Como eu gostaria de sair daqui? Qual é a sensação da recepção, do chegar, do estar, do partir? Então eu acho que isso faz toda a diferença. Porque o melhor marketing que você vai ter, e eu tenho isso para minha vida, é o boca a boca. Você, nesse tempo que a gente está aqui, a gente está aqui conectado, a gente está vendo. Eu estou olhando para você, você vai falar algo, sim, eu já sei, eu vou falar algo, você já está na mesma sintonia. Então, isso aqui vai fazer com que eu venda o seu produto com mais facilidade para outras pessoas virem também, e você vende o meu produto com mais facilidade de falar quem é o Akira. Então, não tem marketing melhor do que você fazer bem feito um trabalho e no outro você não vai precisar vender nada, a pessoa vai vir já sabendo do seu trabalho. Então, ela já sei quem é você, vamos bater um papo. Então, você já quebra barreiras ali, porque já conhece quem é você. Diferente de você não ter esse carinho, né? Porque as pessoas vão saber que às vezes vai por você por uma necessidade e não pelo fato de que realmente ela quer ir. Eu acho que isso é um dos pontos que você me falou. O outro é do Akira, né? Eu me converti recentemente, aos 33 anos, e eu sempre frequentei a igreja e eu nunca quis estar lá. Então tudo age no tempo de Deus, né? Deus sabe de tudo, né? Ele é soberano. Como eu falei, eu fui bancário, eu tive um salário bom, eu tive uma vida excelente, eu viajei para onde eu queria. Eu não tinha problema de comprar, eu não tinha. No final do mês, semestralmente, eu ganhava muito bem. Só que eu não tinha Deus no meu coração. Eu não tinha sabedoria, né? De estar no meu secreto e falar, Deus, o que você quer de mim? Te entrego minha vida, sabe? Eu te entrego meu destino, eu te entrego. Perguntar para ele antes de qualquer tipo, eu era muito assim, eu vou fazer. Pronto, eu sei, eu tô aqui, eu conquistei estar aqui, então eu quero estar aqui, eu vou fazer do meu jeito. E isso existe um pouco dentro de mim, e se eu estou indo para a igreja hoje é porque eu entendo que eu preciso melhorar. Quem está lá na igreja não são pessoas perfeitas, são pessoas que entenderam que precisa melhorar como ser humano. Com certeza. Então talvez as pessoas mais imperfeitas são essas que estão lá, mas essas que estão buscando a melhoria, né? Então, o conselho que eu dou hoje é assim, hoje eu não saio de casa sem Deus. Hoje eu não vim aqui sem fazer uma oração e falar, Deus guia o Akira, guia as minhas palavras, para que a gente possa impactar pessoas, para que a gente possa se conectar com pessoas, para que a gente possa servir de inspiração para outras pessoas. Então, desde da minha conversão, não é sobre mais o Akira, né? Eu acho que eu me permiti a ser um instrumento para impactar outras pessoas, né? Para que outras pessoas olhem a minha história e falam, peraí, eu me conecto com isso, né? Então o meu testemunho hoje não é sobre vangloriar o Akira, a história do Akira. O meu testemunho hoje é para que pessoas se impactam, se conectam comigo e através disso elas tenham uma virada de chave, sabe? Ele pode, eu também posso. Eu cheguei aqui, eu também posso chegar aqui. Então o meu conselho é, se você tem dúvida de algo, porque o ser humano é cheio de dúvidas, né? Se você buscar Deus, você não vai ter essa dúvida. Se você está estressado, se você está cansado, se você está ansioso, se você tem Deus, você tem tudo, né? Então não tem como eu sair daqui sem falar do amor que eu sinto, né? Eu me emociono porque eu tô aqui, mas eu tô sem minhas filhas, né? E ele me conforta todo dia. Ele tá comigo, eu sinto isso, sabe? Porque não tem como um pai de família, todo mundo me pergunta, Akira, como você consegue estar longe das suas filhas? Eu consigo porque eu tenho Deus hoje, né? Eu sei que meu propósito amanhã ou depois, elas vão estar comigo. Mas eu tenho que carregar minha cruz. E muitos dos homens, assim, são ausentes como pai, como filho, como marido, porque não sabe carregar minha cruz. Eu errei muito na vida, mas hoje eu estou buscando acertar. E eu carrego a minha cruz lá atrás, é minha. Não é sua, não é do meu pai, não é das minhas filhas, é minha. Só que eu entendo que hoje eu tenho um processo para melhorar. Mas o que eu fiz lá atrás não tem como. Eu tenho que carregar, é seu.
Então elas não pediram para nascer. Meus pais não pediram pro Akira tá numa trajetória de vida hoje, mas não tem como você ter sucesso, não tem como você estar em paz com a sua espiritualidade, não tem como você conquistar dinheiro, não tem como você conquistar alegria se você não tiver Deus dentro do seu coração. Ele tem a resposta de tudo. Acho que esse é o meu conselho. Que bonito. Isso é muito bonito e isso traz como... Eu acredito que Deus, Ele nos responde as nossas indagações, que eu sempre perguntando para mim mesma. Eu perguntava para mim mesma, será que realmente... porque as pessoas perguntam, por que você não quis ser milionária? Isso, antes. E eu sempre falava, não, mas para mim eu precisava do espiritual, eu precisava. E você hoje me trouxe a resposta do correto. Amém. De que eu fiz o correto, sabe? Certeza. Que eu fiz o correto de ter me dedicado, de ter procurado crescer espiritualmente, de respeitar, de amar, de doar, de ser e deixar o meu material. E você acabou trazendo essa resposta para mim hoje. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, que eu gostaria que muitas pessoas entendessem que assim, ele não foi errado. Eu também não fui errada. Mas foi o tempo, foi uma escolha. E hoje ele está escolhendo. Isso significa que ele está pronto para viver o propósito dele, ter muito mais dinheiro do que ele já teve. Porque primeiro você está agora colocando Deus. Com certeza. Isso é muito bonito. Certeza. Isso é muito bom. Eu agradeço por você ter me trazido a resposta que eu realmente estava correta. Então, quer dizer, o meu espiritual, ele sempre vai estar lá em cima. E que eu sempre falo para as pessoas que eu amo falar para as pessoas, a minha carne nunca está acima do meu espírito. O meu espírito sempre vai estar acima da minha carne. A minha carne não tem essa para mim. Então, você é uma pessoa que você tem debilidade. A minha carne, ela pode ser débil, mas o meu espírito não é. Principalmente quando ele está acima da minha carne. Amém. É bem isso. Não é? Com certeza, com certeza. Então, eu sou muito grata por você estar aqui hoje. Espero que você volte e possa te receber com estrela. Eu tô aprendendo, tá bom? Eu tô aprendendo. Na verdade, tudo é muito novo. E assim, eu ainda não tenho aquele jeito de tipo, mas eu vou aprender, tá bom? Mas maravilhoso a sua entrada, a sua forma de abordagem. Deixa a pessoa leve, né? Aqui o nosso bate-papo. Então, seu cartão de visita é esse sorriso no rosto, né? Você tá aqui, a sua energia é muito boa. Por conta da espiritualidade, a gente sente, se a pessoa está em paz. Então, a sua paz de espírito, isso é uma sensação minha, também me traz paz. Então, a gente poderia ficar aqui, eu tenho certeza, 4, 5, 6 horas e falar de várias outras coisas, porque a energia é boa, não tem como. Então, parabéns. Parabéns pelo seu espaço, o ambiente agradável, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu não pude ainda olhar todo ele, mas assim... dá pra perceber que você é uma pessoa muito dedicada, então faz sentido estar aqui, porque eu tô aqui, eu tô aprendendo com você. Eu quero aprender, eu também aprendi com você, eu quero aprender muito mais, muito mais. E te agradeço a oportunidade de poder ter falado sobre a minha história de vida, de poder ter dado meu testemunho aqui, de poder estar aqui representando todo mundo que é da área do esporte, que é da área do futebol, porque às vezes o pessoal acha que tá lá é só por estar lá. Não, tá lá, você começa a sua semana bem. Uma perguntinha antes da gente encerrar, deixa eu te perguntar. Como a pessoa pode fazer para ser uma patrocinadora do seu time e qual é o seu telefone para contato para receber a massagem? Você poderia? Claro. Para patrocinar o time, o pessoal sempre fala, eu preciso fazer muito. Não, normalmente o custo é meu, né? Normalmente o custo é dos jogadores que estão lá, custo de combustível, custo de inscrição, porque tem torneio que a inscrição é 20 mil, é 10 mil, e se a gente ganha, e graças a Deus, Deus vem abençoando, a gente vem ganhando bastante torneios, a gente tem um retorno, mas se a gente não ganha, é um retorno que fica lá. Então a gente sempre fala assim, o Valdir, ele começou, eu falei, Valdir, o que você consegue me ajudar? Ele falou, cara, eu não sei o que eu posso te ajudar, você consegue ajudar com água? Água? Água, porque a gente precisa tomar água na hora que a gente vai lá, né? Então é água. Então a gente não tá lá para ganhar dinheiro dos outros, a gente tá lá
para ter o apoio, porque o Açaí entrou, o Açaí trouxe outra empresa. Mas o que essa outra empresa faz? O que ela puder. Sabe, o Valdir às vezes ajuda na Cosoco, ele ajuda com água, sabe? Água. Então, assim, você para patrocinar o time, você não precisa dar valor, não é sobre valor, é sobre o seu tempo. Então, às vezes você está doando o seu tempo. Aqui, o que eu posso fazer para te ajudar? O que você tem para me ajudar hoje? Eu posso te ajudar com Gatorade, um exemplo, que vocês vão tomar lá e tal. Eu posso te ajudar doando um isopor aqui maior porque o time cresceu. É muito da pessoa, né? Então a gente não exige nada, a gente exige só o seu apoio, porque através de você vai vir outras pessoas que podem ajudar com outras coisas, né? Então assim, não tem critério, né? Claro, ser uma pessoa de boa índole, ser uma marca que tá ali, não tem como a gente chegar ali, eu sou fulano de tal, mas meu dinheiro provém de algo que é ilícito. Não, aí não tem como. Mas vindo assim de pessoas que a gente conhece, nosso ciclo de amizade, é isso, é sua força de vontade, às vezes o seu tempo. Eu perguntei para um amigo meu, cara, ele como que faz para ajudar vocês? Eu falei, não sei o que você consegue te ajudar. Cara, eu consigo ir lá e orar pelo time, estar com vocês. Eu falei, tá ótimo, é isso que eu preciso. Então, assim, às vezes você acha que é pouco, mas pra gente faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, assim, não tem critério. Você ajuda com o que você pode, né? E a gente vai estar lá representando a sua marca. Então, acho que isso é importante, né? A gente vai estar lá divulgando o seu trabalho. A gente vai estar lá representando você. Então, a gente reposta tudo que vocês colocam e marca o time. Eu reposto quando tem torneio e coloco também. Então, é um incentivo ao esporte. O esporte, ele, como eu disse, né? Ele salva vidas. O esporte, ele te tira das drogas, ele te tira de bebida. Por muitas vezes eu deixei de ir numa balada, deixei de ir numa festa porque eu tinha um jogo no dia seguinte. Então, para você ver, por conta do esporte, eu deixei de fazer algo que ia prejudicar a minha vida. Então, assim, quem entende que o esporte é algo salvador, eu hoje tenho as duas coisas, né? Eu até ia esquecer de falar. Hoje eu levo o esporte como uma paixão que eu tenho e eu carrego Deus junto com isso. Então, são duas paixões ali que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Antes de começar nosso jogo, a gente faz uma oração. Independente da religião de qualquer um, a gente faz uma oração, agradece por ter chegado, pede proteção para que ninguém se machuque, porque a gente sabe que segunda-feira a gente começa a trabalhar, e a gente agradece porque dependendo da vitória ou da derrota, tudo é para glorificar o nome dele, né? Então a gente precisa se alegrar na tristeza, na felicidade, no pouco ou no muito. Então isso é importante para a gente. Então é isso, não precisa de nada, só precisa da sua força de vontade, às vezes o que você tem, né? E qual é o telefone de contato se querem massagem? Ou você só faz pro seu time? Não. Hoje, esse mês eu abri pro público, né? Uhum. Então eu comecei com os meus amigos, com o pessoal do time, e aí eu fui abrindo, lógico, meus amigos e familiares, e mês passado eu já abri pro público em geral, né? Homem, mulher, pessoal da fábrica, pessoal que treina, academia, qualquer tipo de esporte. Tanto que a minha conversa com o Santana foi justamente para isso, né? Ele vai me colocar em alguns eventos como massoterapeuta já, então isso é bom para mim. Então, hoje eu tenho o Instagram, que o Instagram é AK_massoterapia, deixa eu confirmar aqui. Mas eu atendo as reservas do atendimento, pode ser pelo Instagram ou também pelo WhatsApp, né? Deixa eu colocar aqui. O telefone é o 080 5151 6502, que é o WhatsApp. Uhum. E o Instagram é AK_massodesportiva. Depois você coloca. E aí eu faço uma entrevista primeiro, né? A gente bate um papo sobre as dores, sobre o que está acontecendo. E aí na massagem ali eu já vou orientando do que precisa. A gente vai focar nas dores mesmo, de fato. E depois a gente já agenda outras sessões, né? Porque não adianta só uma sessão. Não tem que ser aquela sessão que você vai lá chorar, que você vai lá doer, que eu vou massacrar você. Acho que você não cura dor com dor, né? Você cura dor ali com calma, com tratamento, né? Com certeza, com tratamento. Então, para quem é da área de esporte, é maravilhoso porque você consegue desenvolver. O fator principal da massoterapia é evitar lesão. Então, assim, nós homens temos dificuldade de se cuidar.
É normal, né? Vocês mulheres já vão lá no salão, vai lá no beleza, é gostoso, prazeroso pra mulher, mas homem tem aquela resistência de eu não vou me cuidar, não preciso, né? Acostuma com a dor. Esse é o nosso problema, a gente acostuma com a dor. Mas o fato de acostumar com a dor, o que acontece? Uma lesão. Por quê? A sua perna já tá, pra quem joga bola, tá toda enrijecida, a panturrilha, posterior tá toda enrijecida. Mas a gente acostuma com a dor, a gente toma remédio, mas a dor tá lá, continua lá. No movimento que você faz sem alongamento, você acaba estirando, né? Você acaba ficando sem trabalhar, você acaba em casa, você acaba ficando sem jogar bola, sem fazer sua atividade física, então acaba, por conta de não ter esse cuidado, você acaba piorando. Então a massoterapia é justamente para isso, para evitar a lesão e permitir que você alcance uma alta performance. Como? Você faz a massoterapia para que você não tenha nenhum tipo de lesão, então eu estou cuidando do seu músculo. Durante o treino, você vai se desenvolver. Pós-treino, você está com aquele cansaço, né? Aquele cansaço muscular, fadigado. Então você vai fazer uma massagem recuperativa, né? Para você treinar no mesmo dia ou no dia seguinte da mesma forma que você treinou da primeira vez. Então você consegue com isso ter uma constância nos treinos. Então quem tem constância tem um desenvolvimento melhor. Você consegue com isso desenvolver a sua musculatura, não só na parte, igual o Felipe, né? De alongamento, né? Ele tem como que se fala? Ele tem uma abertura para dançar melhor, porque dificilmente a gente consegue fazer o alongamento. A gente já vai lá, já faz, vai treinar, já chega, põe a roupa, já treina. Mas o alongamento é muito importante para você não ficar com aqueles encurtamentos, sabe? Você vê a pessoa treina, mas ela treina até aqui. Então o músculo um tá grande, outro tá pequeno. Por quê? Porque ela não faz o correto. Às vezes você vê aquelas batiãs, é engraçado, né? Mas você não vê aquelas batiãs assim? Elas já eram assim antes, mas a dor vai vindo, ela vai encurvando, né? Vai encurvando, vai pegar de uma vez e virar aquilo, quebra. Então acontece com a gente. Queria desculpa. Mas é verdade. Mas eu pegar virar de uma vez. Pior que é verdade. É verdade. Né? Eu imaginei exatamente na hora que você falou baixando. Você vira assim. Quebrando, né? Não tem como. Mas acontece. Da gente às vezes tá assim, vai encurvando. Você vê que a sua postura já não é a mesma. Vai. Por quê? Porque o músculo ele vai enrijecendo e você vai, pra tirar a dor, você vai mudando a sua postura. O certo é a gente trabalhar e treinar sem dor. Então você tem uma postura ereta. Olha, você falando, você me trouxe um insight muito bom. A gente vai marcar com ele e eu vou lá pra gente fazer uma filmagem, mas aí eu vou fazer toda a parte do meu alongamento. Combinado. Você já tá rindo e eu já... Já tô rindo porque ele vai ver que vai chegar lá e ele vai falar, meu Deus do céu. Mas ajuda muito. Ajuda muito o alongamento, ajuda muito a massoterapia, ajuda com que você se sinta bem com o seu corpo, que é a fase que você tá, né? Você cuida do seu espiritual, agora você cuidar da sua parte física, né? Que faz muito bem, não só pro corpo, mas também manter a sua mente boa. É você desenvolver ali, ter vontade de fazer, sabe? Porque você vai, trabalhei aqui, tive um podcast, fiz isso, mas meu corpo não tá aguentando. Você vai fazer, você vai ver que você vai sair de lá com vontade de correr. Gente, vocês vão ver o trabalho do Akira na prática. Na prática. Combinado. Akira, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente poderia ficar aqui conversando horas. Muito bom, muito bom. Muito bom. Sou muito grata por você ter aceitado o meu convite. O Pulo da Gata, as portas estão abertas para você. Você já disse em público que você vai voltar e vai voltar para falar assuntos específicos, gente. Fechado. Porque a cabeça dele é maravilhosa. Tudo bem que a gente vai falar do Akira humano, mas eu vou pegar o Akira empresarial. Tá focado, tô vendo, você tem o mesmo foco, né? Aquilo, mas tudo bem, sou mais um empresarial, o Akira humano, mais um empresário, o espiritual, mais um empresarial. Eu tô vendo, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. Gente, a gente vai pegar ele para falar só do espiritual, só do espírito, só da parte do espiritual, mas eu vou dar outra pegada que vai ser do material, tá bom? Fechado, combinado. Combinado? Tá dentro de mim ainda, tá guardadinho, mas tá dentro de mim. Então tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço.